Nós estamos recebendo aqui a visita do vereador Vitor Azambuja, porque alguns vereadores de Camaquã estão fazendo parte de uma moção de repúdio a essa proposta do governo do estado de aumento do ICMS, e o Vitor é um desses vereadores e veio aqui hoje para falar um pouco sobre essa moção. Essa moção já foi apresentada, ela vai ser apreciada já na sessão de hoje da Câmara. Boa noite. Boa noite, Gil Martins, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Sul TV. É um prazer poder retornar aqui. Sim, essa moção foi protocolada no dia de hoje por mim e pelo vereador Ronaldinho Renocar, e nós, que somos os vereadores da bancada do Progressistas na Câmara de Vereadores, e protocolamos justamente no sentido de entender, primeiro, qual é a posição dos demais colegas, qual é a posição majoritária da Câmara de Vereadores de Camaquã com relação a esse projeto do governo do estado, e que a princípio vai ser votado essa semana na Assembleia Legislativa, que visa aumentar imposto, aumentar carga tributária de 17% para 19,5% do ICMS. E também para que a gente possa passar para os deputados estaduais a posição majoritária da Câmara de Camaquã e dos representantes da nossa comunidade. O cidadão gaúcho, o cidadão brasileiro, não aguenta mais pagar tanto imposto. As empresas também estão sufocadas pela carga tributária, e eu tenho certeza que para resolvermos os problemas do estado, não é aumentando ICMS, não é aumentando imposto, não é aumentando a alíquota de 17% para 19,5%. E eu acho que nós precisamos formar posição, registrar nossa posição e passar justamente aos deputados que votarão este projeto qual é a nossa ideia, qual é o nosso objetivo com relação ao aumento ou não aumento de imposto. Bom, fora do ar você explicava que houve uma mudança importante na Câmara de Vereadores, porque antes cada vereador podia apresentar a sua moção e essa moção era passada adiante como se fosse um pensamento da Câmara de Vereadores, e não de apenas um vereador. Então agora essas moções, elas passam por uma votação dentro da Câmara. Bom, essa moção foi apresentada hoje na Câmara de Vereadores, ela já é apreciada nesta sessão ou há um período para que isso seja levado em pauta? Ela vai ser votada já hoje, Ela já é votada hoje na Câmara de Vereadores, agora às 7 horas nós temos a sessão dos vereadores na Câmara Municipal e já vai ser apreciada, discutida e votada pelos vereadores. Acredito que, espero, que a gente tenha de forma unânime uma posição contrária ao aumento de imposto, porque aumento de imposto não é a solução para resolver os problemas do Estado, Existem outras formas da gente captar receitas e uma dessas formas foi apresentada pelo deputado Marcos Vinícius na Assembleia Legislativa, deputado do nosso partido, nosso parceiro da região, que é o projeto Acordo Gaúcho. O deputado Marcos Vinícius já se posicionou contra este aumento de imposto, mesmo que ele integre hoje a base do governo Eduardo Leite, entende que não é um bom projeto para o Estado. E eu acho muito importante esse exemplo que o Marcos Vinícius está dando, o deputado Marcos está dando, porque parece que se tu é um vereador ou um deputado da base de um governo, tu precisa apoiar todos os projetos daquele governo. Não! Os bons projetos é preciso votar a favor e os projetos que julga-se não serem bons para a cidade, para o estado, para o país, vota contra. E essa é a posição do deputado Marcos Vinícius. Esse projeto do Acordo Gaúcho é espelhado no Acordo Paulista, que é o quê? Aquelas empresas, aquelas pessoas físicas, também contribuintes, pessoas físicas, que têm dívidas tributárias com o Estado, hoje se discutindo na Justiça, que possa, através de um programa de Estado, um programa de governo, haver uma maior flexibilidade para o pagamento, um maior número de parcelas, um acordo entre devedor e credor, que seria, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul, para que se possa recuperar um recurso significativo. Recurso esse que, se não houver a abertura de um acordo, de uma negociação por parte do governo do Estado, talvez nunca vai entrar nos cofres do Rio Grande do Sul. E a ideia do deputado Marcos Vinícius, como disse, espelhado num projeto de São Paulo, que deu certo em São Paulo, é justamente poder ampliar um número de parcelas para se pagar, abrir uma negociação para que recursos possam ser inseridos no caixa do Estado, como disse, recursos esses que talvez antes não seriam. O Gil comentou muito bem, nós tivemos na Câmara de Vereadores uma mudança no regimento interno. Até o ano passado, qualquer vereador poderia protocolar uma moção de repúdio a qualquer coisa, poderia inclusive, dei o exemplo aqui fora do ar, poderia algum vereador que discordou de uma fala do Gil aqui neste programa, protocolar uma moção de repúdio ao Gil Martins. Mesmo que os demais vereadores não aderissem, pois não era votado, era só adesão ou não, o Gil Martins ia receber a moção de repúdio oficial da Câmara de Vereadores, com o carimbo da Câmara de Vereadores, institucional, e isso com certeza não tinha lógica. Então no ano passado foi alterado essa legislação, ou melhor, esse regimento, essa regra dentro da Câmara de Vereadores. Hoje,
para que se protocole uma moção de repúdio a alguém ou a algum projeto, é preciso votar, que os vereadores votem e por maioria aprovem essa moção de repúdio. Eu não sou muito adepto de fazer muitas moções de repúdio, né? Eu acho que muitas vezes a gente pode, na tribuna mesmo, deixar nossa posição, mas neste ponto específico, que é este projeto de aumento do CMS proposto pelo governo do estado, né, que vai pesar no bolso do contribuinte gaúcho, do empreendedor gaúcho, eu acho que é importante, eu e o colega vereador Ronaldinho Renocar, achamos ser importante que nós também saibamos qual é a posição das demais bancadas e dos demais vereadores para que a gente possa, ainda na noite de hoje, após a aprovação ou reprovação desta moção, já enviar direto no WhatsApp dos deputados estaduais que nós temos relacionamento, para que eles saibam qual é a posição majoritária da Câmara de Camaquã. Bom, existe uma pressão por parte do governo do estado, porque é interessante que as pessoas entendam que esse aumento do ICMS é um projeto, é uma proposta do Executivo Gaúcho que deve ser apreciada pelos deputados. E existe uma pressão muito grande do próprio governador Eduardo Leite e de seus apoiadores para que esse projeto seja aprovado na Assembleia Legislativa. Mediante a tudo isso, inclusive pessoas que são aliadas ao governador Eduardo Leite já se posicionaram publicamente contrários a esse projeto. Então, pensando nisso, foi emitido um decreto onde o governo do estado deixa determinados incentivos fiscais. O estado não dará mais determinados incentivos fiscais. É bom que você entenda que com isso nós teremos alguns alimentos, inclusive da cesta básica, que ficarão mais caros, porque hoje recebem aquele benefício. Outros serviços também acabarão ficando mais caros devido ao fim dessa iniciativa. Então, trata-se de um decreto que foi emitido como uma forma de pressionar os deputados. E a prova de que é uma tentativa de pressionar é que o próprio governador Eduardo Leite disse em sua fala que se o projeto do ICMS for aprovado, ele pode abrir mão desse decreto, revogar esse decreto do governo do estado. Ou seja, deixou muito claro qual é o incentivo, o objetivo, melhor dizendo, dele com esses decretos. Como é que você tem acompanhado isso? Gil, eu respeito muito o governador Eduardo Leite, né? Eu, por diversas vezes, me manifestei favoravelmente, apoiei, registrei, né, apoio a bons projetos que o governador Eduardo Leite aprovou, colocou em prática no Rio Grande do Sul. Então eu não sou um opositor ao governador. Eu apoio os bons projetos, né, comento, julgo ser importante, me posiciono como vereador, mas os maus projetos, aqueles projetos que nós julgamos não serem bons para o Estado, não tem como a gente aprovar e apoiar, embora o meu partido faça parte da base do governo a nível estadual. E eu vejo, lamentavelmente, né, essa retirada, né, esses decretos que retiram benefícios fiscais, incentivos fiscais de diversos setores, né, que aquecem a economia, setores que justamente têm uma importância muito grande no PIB do Rio Grande do Sul, na economia do Rio Grande do Sul, na geração de emprego. Tentar ameaçar, né, com retirada de benefícios fiscais os deputados que vão votar é lamentável, né, porque nós sabemos que também não vai resolver o problema, né, retirar benefícios fiscais não vai fazer, né, com que esses problemas que o Eduardo Leite hoje traz a público sejam resolvidos, e também vai criar um litígio ainda maior com uma série de setores que são extremamente importantes na economia. Eu vejo que a proposta do deputado Marcos Vinícius, e não é porque é do meu partido, não é porque é nosso parceiro, porque é da nossa região, mas porque de fato é uma proposta importante, eu vejo que essa proposta do deputado Marcos Vinícius, que chama de o Acordo Gaúcho, que é fazer acordo com aqueles devedores, né, de impostos, com aquelas empresas ou pessoas físicas que hoje não é nem porque não querem pagar, porque não têm condições de pagar no pós-pandemia, as dificuldades que se impôs, né, aos empreendedores gaúchos, para que eles possam, né, com maior prazo ou de carência, enfim, ou de negociação, possam voltar a contribuir fiscalmente, né, tributariamente, assim falando, para o Rio Grande do Sul. Então, acho que não é uma boa ideia essa questão dos decretos, retirando benefícios fiscais, como também não é boa ideia aumentar imposto nessa altura do campeonato em que a população não aguenta mais, né, pagar o pato, muitas vezes de dívidas ou até mesmo de despesas que não foi criado por elas ou nem mesmo beneficiou a elas. Bom, vereador, deixa eu aproveitar a tua presença aqui. Como é que funciona o trabalho na Câmara de Vereadores, dos vereadores, agora nessa reta final de ano? Quando é que nós teremos a última sessão desse ano de 2023? Teremos um recesso? Como é que vai funcionar tudo isso? Na última segunda-feira do ano, né, nós temos, né, as sessões ordinárias, né, a última sessão ordinária, mas
pode ser que ocorra ainda ali próximo ao dia 29, dia 30, uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores. Nós estamos hoje debatendo e analisando a Lei Orçamentária Anual de 2024. Eu sou membro da Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores. A Comissão de Orçamento é composta por 3 vereadores e eu tive a oportunidade, a minha iniciativa, mas também o apoio dos colegas, para que nos 3 anos do mandato, desde que eu entrei na Câmara, eu sou um dos membros desta comissão. E todos os anos nós temos que analisar, ao final do ano, a Lei Orçamentária Anual do ano posterior, que é aquele orçamento do município, né? O que cada área vai receber de recurso, o que cada rubrica, programa, atividade terá de recurso ao longo de 2024 para aplicar nas políticas públicas do município. Então nós estamos justamente analisando esta lei orçamentária anual. Os vereadores têm a oportunidade de colocar emendas impositivas. Cada vereador tem aproximadamente R$180 mil por ano para aplicar ali onde julga necessário. Para escolas, para entidades, para hospital, para PAI, enfim, né, eu mesmo destino uma boa parte das minhas emendas para a segurança pública, né, para as delegacias, embora sejam do Estado. Nós sabemos das dificuldades que a Delegacia da Polícia Civil, a Brigada Militar, tem referente a recursos. A gente sabe que o recurso que vem para as delegacias e para o batalhão da Brigada é muito aquém do que se precisa, então a gente destina para ajudar, para auxiliar esses serviços públicos. Então nós estamos analisando, né, e discutindo e vamos votar, e talvez a gente vai votar ainda uma sessão extraordinária um pouquinho antes, entre o Natal e o Ano Novo, para que a gente possa aprovar o orçamento do município. Chegou o projeto um pouquinho atrasado na Câmara de Vereadores por parte da Prefeitura, mas a gente está fazendo o possível para que aprove ainda antes do final do ano e se inicie 2024 com o orçamento já aprovado para que a Prefeitura possa trabalhar como deve. Bom, e com relação à mesa diretora para o ano de 2024, já começaram as discussões, mesmo que internamente, entre os bastidores da Câmara, para saber quem será o próximo presidente da Casa? Ainda não houve, né, essa discussão, enfim, confesso que eu não conversei com nenhum colega vereador. Já sabemos que como aconteceu nos outros anos da legislatura, o prefeito Ivo tem a maioria na Câmara de Vereadores, né, ele ficou quase sem ter a maioria. Ocorre que os vereadores Wilson Meirelles, o vereador João Pedro Grill, que eram da oposição ao governo, né, se elegeram apoiando outros candidatos, optaram ao longo da caminhada por ingressar ao governo, enfim, por questões políticas, pessoais, e isso, né, com certeza é uma questão entre eles e o governo, mas com a entrada destes 2 vereadores se consolidou a maioria do governo na Câmara de Vereadores. Então, muito provavelmente, né, escolherão entre eles o próximo presidente, montarão a sua chapa de mesa diretora e elegerão, né, conforme foi nos demais anos. Se os vereadores que não são da base do governo vão colocar alguma chapa para firmar a posição, pelo menos deixar registrado, né, talvez pode acontecer, mas ainda não há conversas nisso. Mas mesmo sendo, eu sempre digo, sendo oposição ou base do governo, eu não sou da base do prefeito Ivo, mas os bons projetos do prefeito sempre têm o meu apoio. Inclusive os projetos polêmicos, inclusive projetos que muitas vezes não são populares, tiveram o meu voto sim, né, porque entendi que eram importantes para a cidade. Os projetos que não são bons, nós vamos votar contra. E assim estamos fazendo agora na questão do ICMS. Gil, eu sempre disse, eu deixei no meu material de campanha um compromisso. Jamais votarei aumento de imposto. E embora este aumento de imposto proposto pelo governo do Estado seja na Assembleia Legislativa, eu quero registrar minha posição também contrária. E é por isso que nós protocolamos e votaremos hoje esta moção. Aumento de imposto não é solução para nada. A população, o empreendedor, o trabalhador não aguenta mais pagar o pato. E nós precisamos firmar posição nesse sentido.